1h20 da manhã. E eu vi uma matéria hoje da Folha Universal: mate um judeu ou cristão e ganhe uma recompensa. Um folheto que está sendo distribuído lá na África do Sul, um país de predominância cristã, mas infelizmente os extremistas estão distribuindo. Vou ler um pequeno trecho da Bíblia que fala aqui do nosso querido apóstolo Paulo. Ele foi resgatado pelo Senhor Jesus. O que ele fazia é o que esses jihadistas fazem hoje. Ele assolava a igreja, ele devastava a igreja, ele matava cristãos. Inclusive, foi cúmplice na morte de Estevão. Diz assim: porque eu não o recebi nem o aprendi. Irmãos, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque eu vi qual foi o proceder autor do judaísmo, com sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Vou aqui um versículo para antecipar. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui Paulo, imediatamente ao receber a missão, partiu para a evangelização. Você vê que ele devastava a igreja. Precisou Jesus, o próprio Jesus Cristo, resgatá-lo. E assim tem acontecido. Deus tem pessoalmente salvado árabes, resgatado árabes, usado anjos, dado visões, revelações, manifestações angelicais e espirituais. Lá é muito forte. E assim como Deus se manifesta, infelizmente é um cinturão cercado por principados. E o diabo atua terrivelmente. Então essas pessoas agem sob uma influência demoníaca muito grande. Eles são cruéis, eles são terríveis. Mas eu quero aproveitar aqui o que eu quero falar aqui. É que nós vamos partir para a luta física. Será que cristãos vão ter que lutar, em uma guerra e ir para cima agora para se defenderem e reagirem a essas atrocidades, esses homicídios, esses assassinatos? Talvez sim, talvez seja necessário. Muitos morrerão, mas eu creio que Deus vai levantar um exército. Já está levantado. Eu não vou ler aqui passagens porque eu não quero gerar uma polêmica em cima disso. Mas eu quero dizer que é isso que Deus espera nesse momento. Uma reação da igreja. Uma reação da igreja de Cristo em nações que têm liberdade de cultuar a Jesus Cristo. Principalmente o Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha. Então, onde Coreia do Sul, um dos países mais agressivos é a Coreia do Norte, na matança de cristãos, na prisão, na tortura, é terrível. E a China, entre os 50 países, a China ficou em 29º, Coreia do Norte em primeiro lugar. Mas o que eu quero chamar aqui é uma decisão, é uma postura que nós temos que tomar agora. A Igreja Universal, da qual hoje eu faço parte, fui batista há 28 anos, mas a Igreja Universal, da qual hoje eu faço parte desde 2013, estou muito feliz. Deus tem me abençoado bastante. Porém,
é uma igreja que hoje decide os rumos do país, decide os rumos da nação. E, prezado excelentíssimo Bispo Macedo, Marcelo Crivella, e pegando de gancho nosso ilustríssimo Pastor Silas Malafaia, vocês três, tiveram nas mãos nas últimas eleições condições de decidirem o rumo do futuro presidente cristão do Brasil. Vocês deixaram escapar. Vocês deixaram escapar Silas Malafaia com mágoa de Edir Macedo e de Crivella, que tomou os seus programas e os seus horários, não os apoiou nas eleições para governo do estado do Rio de Janeiro. Os votos do pastor Silas Malafaia faltaram para eleger o bispo Marcelo Crivella. E o excelentíssimo bispo Macedo apoiou Dilma Rousseff. Então Dilma Rousseff está assolando duramente a nossa nação. Está aí a corrupção, está aí a perda de controle da inflação, os rombos que a Petrobras e o BNDES, e se for mexer mais, tem muita coisa podre aí por baixo. Por que ela faz isso? Porque ela é guerrilheira, está na alma dela, está na essência dela. Ela é do mal. Ela é do mal. Ela é do mal. Né? O próprio, eu vi, né, em uma reunião dos pastores, o Magno Malta pedindo ao ao partido, através do PSC, né, pedindo apoio para Dilma Rousseff. E tinha uma ala que dizia que Dilma Rousseff era satanista, que Temer era satanista, e ele fez chacota da ala que defendia isso. Fez chacota, brincou, ridicularizou nós cristãos e evangélicos, que eu estava lá e vi, e me arrependo amargamente de ter me calado, né? Eu me calei, fiquei ouvindo, analisando os fatos, vendo aquela reunião ali no Hotel Fiesta, mas hoje está aí. Ela foi reeleita, infelizmente foi reeleita. Não que a Aécio fosse a solução, a Aécio não seria a solução, mas pelo menos dava para dar uma estancada. Ele ia estancar um pouco. Então, infelizmente, a desunião entre Silas Malafaia e Edir Macedo nos tirou a possibilidade de o bispo Crivella arrumar o Rio de Janeiro, né? A Universal pôde ver aí que não é tão forte assim, que sozinha não dá mesmo, não vai para lugar nenhum. Vai fazer muita coisa? Vai, claro que vai. Porém, precisa contar conosco, com os evangélicos da Assembleia da Batista e com o pastor Silas Malafaia. Vocês precisam se perdoar as coisas do passado, aquelas confusões, porque é vocês agora. Está na mão de vocês o rumo do Brasil. Nós precisamos imediatamente de ter um presidente cristão, com conhecimento de causa, para interferir em uma questão como essa, para influenciar outros líderes mundiais a combater uma questão como essa aqui. Será que vamos ter que enviar missionários? O que o pobre de um missionário vai poder fazer lá? O que um pobre de um missionário ou de um pastor vai fazer lá? Vai ser capturado, vai ser preso, vai ser torturado, vai morrer, vai ser salvo. Vai ser até de certa forma bom para ele, vai sofrer um pouquinho, depois vai para a glória descansar. Mas é assim, é desse jeito? Não pode. Agora está na mão de vocês, Crivella, Bispo Macedo e Silas Malafaia. Vocês precisam se unir.
Crivella precisa se unir precisamos que o bispo Crivella, já que Silas Malafaia, porque ao meu ver, eu amo o bispo Crivella, é super inteligente, tem visão de reino, sabe o que deve fazer quando estiver lá, quando for o presidente, né? Que eu creio que ou em 2018 ou em 2022 será o nosso presidente. Talvez em 2018 não, mas em 2022. Eu esperava que tivéssemos um presidente cristão em 2018. Né? Como vocês vão ler meu livro, não como profecia, não profetizei, mas coloquei, era uma sensação que eu tinha. Né? Pelo tempo e tal, de 2009 que eu comecei a escrever. De 2009, pensei que em 9 anos, em 2 eleições, mas infelizmente derrapamos por Crivella não ganhar o governo do Rio de Janeiro, né, por falta de apoio do pastor Silas Malafaia e de uma série de outros líderes. Nós vamos perder, vamos ter um tempo vago aí, ele vai perder campo. Espero que na próxima eleição do Rio de Janeiro elejamos o maravilhoso pastor Crivella, para que fique mais perto assim, de ele mostrar que tem competência e capacidade de governar o nosso país e assim influenciar líderes mundiais, influenciar os próprios árabes, como Paulo imediatamente foi aqui, ó. Antes, Paulo diz aqui, ó, nem subia a Jerusalém para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Paulo, quando se converteu, foi correndo para as regiões da Arábia, falar de Jesus. É isso que nós precisamos. Aqui em Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículo 14, 13 ao 17. Deus me deu esse versículo agora, estava em oração ali. Levantei, Deus me deu essa palavra. Eu não ia fazer esse vídeo porque eu estou sem equipamento. Estou providenciando comprar uns equipamentos, tripé. Meu celular está aqui em cima da Bíblia de Jerusalém. Em cima da Bíblia de Jerusalém, apoiando meu celular. Estou adquirindo uns equipamentos profissionais, tripé, uma câmera Canon, algumas coisas, melhora a qualidade de imagem e tudo mais, áudio. Porque eu vou fazer muito vídeo. Então, irmãos, amigos, não pretendia fazer esse vídeo, mas fui para a igreja hoje e recebi a Folha Universal e mexeu comigo. Mas quero dizer que nós estamos no limiar de decisões. Nós estamos no limiar de decisões importantíssimas. Nós somos a geração do fim. Vocês querem mais prova? Nós somos a geração do fim. Nós vamos ver coisas incríveis e terríveis, né? Deus quer se manifestar entre nós, mas temos requisitos a serem preenchidos. Ele não vai se manifestar miraculosamente, poderosamente, maravilhosamente, com seus sinais e prodígios, enquanto a igreja, enquanto pessoas chaves tiverem aí vacilantes, né? Vacilantes, e vacilaram feio. A gente perdeu um campo aí de 4 anos, porque o bispo Crivella já poderia ser governador do Rio, um barril de pólvora, um grande estado cheio de problemas, com um tráfico dominante terrível, e então ele teria condições de fazer um trabalho, ganharia muito campo e teria todas as secretarias do Rio de Janeiro em suas mãos para governar, para comandar, para deixar do seu jeito. Poderia fazer um trabalho primoroso, mas infelizmente por uma desunião lá do fundo, de coisas que armaram lá contra o pastor Silas Malafaia, magoaram o pastor Silas Malafaia, não se retrataram, não se perdoaram, e aí por conta disso o pastor Silas Malafaia pulou fora, não apoiou, e infelizmente foram os votos que faltaram para a excelência, 500 mil votos faltou.
pastor Crivella ser o governador, ganhar do Pezão. Infelizmente, né? Na minha visão, eu gostaria que o pastor Silas Malafaia fosse político, se envolvesse com política, se candidatasse a um cargo político, mas ele não tem essa visão no momento. Infelizmente, é uma grande perda para nós evangélicos. Seria uma representatividade muito grande. Poderia mudar muito a cara da nação. É muito forte. Ele tem posição, tem caráter, tem personalidade, mas não sei porquê. Não sei porquê ele não aceita encarar um cargo público, seria um senador com certeza, chegaria a governador facilmente, e com certeza, facilmente, em 2 ou 3 mandatos, seria o presidente do Brasil, porque Deus quer isso. A nossa nação é uma nação missionária, nós temos uma missão mundial. Se vocês, cabeças da igreja, não atentarem para isso, vocês vão pagar caro, vocês vão responder diante de Deus. Tá ouvindo o Bispo Macedo, tá ouvindo o Bispo Crivella, tá ouvindo pastor Silas Malafaia. Não vou falar de outros, não. Davi Miranda morreu agora. Não vou falar de outros. Vocês sabem o que devem fazer. Vou entregar um exemplar para o Bispo Crivella. Vou para Brasília, distribuir meu livro lá, provavelmente dentro de 30, 60, 90 dias no máximo. Já fui para São Paulo, Belo Horizonte, entreguei na mão do genro do Bispo Macedo para entregar para ele o livro. Já entreguei o primeiro exemplar do livro, entreguei há 1 ano atrás ao Bispo Crivella, ou ao pastor Silas Malafaia, que trata desses assuntos políticos. Porque a gente vai sair no pau com os islâmicos? Vamos matar islâmicos para não morrer? Será que vai precisar isso? Será que vai precisar nós matarmos islâmicos para não morrer? Né? Porque eu, por exemplo, eu sou ex-fuzileiro. O cara desse vir para cima de mim, eu não vou dar meu pescoço para ele arrancar. Aí eu vou ter que ser preso, mobilizado, apanhar pra caramba. Vou morrer desse jeito aí, mas, né? Tô no Brasil, graças a Deus. Por isso que eu falo com relação às missões que enviam pessoas para fazer missões lá, morrem, ficam loucos, não resolve nada, né? Paulo já pregou lá há 2000 anos. Eles sabem que Jesus morreu na cruz. Isso é uma ação demoníaca. Se combate com oração, se combate com jejum. E agora com política. Com política. Com poder político. Com unção do Espírito Santo sobre um líder político. Nós precisamos de um presidente cristão que entenda que não é cultura, não é religião, que entenda que é guerra espiritual, que é a fúria do diabo, como a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre, né, no Apocalipse 12, sobre a terra, porque o diabo tem grande ira, porque falta pouco tempo. Você vê que ele está mandando matar no mundo. Eles estão pedindo que mate cristãos ao redor do mundo, muçulmanos. Né? Eles falam aqui. Tudo pela causa muçulmana, né? Que vocês ganharão de recompensa o Janá. Sabe o que é o Janá? O paraíso. Então, eu não vou me alongar nesse vídeo.
Nem vou entrar num outro assunto, porque na verdade eu estou me preparando para fazer um vídeo sobre o assunto da reunião dos cabeças, onde eu vou completar o vídeo que eu fiz lá no Templo de Salomão. Mas eu fiquei muito chocado com essa matéria, já estava chocado, já vinha falando na internet, já vinha pedindo, né? Mas quem sou eu? Mas tudo bem. O Espírito Santo está na terra, essa é a minha fé. Ele é que pega a nossa palavra, vou jogar agora no YouTube no meu Face. Peço a vocês que compartilhem. Esqueçam o preconceito. Talvez vocês que não são cristãos, não entendem, não sabem de nada do que eu estou falando, entenda. Isso é uma guerra do bem contra o mal. Os leigos, infelizmente, estão no meio sem saber de nada. Seja você inteligente, seja você doutor, mas de repente você não entende esses assuntos. Esses assuntos espirituais, esses assuntos bíblicos, dessa guerra espiritual que está tomando proporções. Isso é profético, mas nós não temos que aceitar. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, tem que haver o combate, o confronto direto, seja da forma que for. Temos que usar a fé e a inteligência, e se possível for. Em último caso, usar a força. Mas não podemos ficar de braços cruzados vendo cristãos morrendo. Principalmente a partir daqui. Se nós errarmos agora, veremos gerações, veremos a coisa ficar complicada ao longo dos anos. Vai se complicar. E Deus vai pedir conta. Nós perdemos a oportunidade de eleger Marcelo Crivella por conta de desunião. Marcelo Crivella já poderia ser o governador do Rio de Janeiro. Infelizmente, Dilma ganhou com o apoio da Igreja Universal. Foram os votos, os 3 milhões de votos que faltou para eleger Aécio. A Igreja Universal deu a Dilma. Infelizmente, tem feito um governo desastroso, né? Está notório que ela está agindo sob a influência de entidades e de uma sociedade secreta que ela apoia e que domina e que quer dominar e que quer enfraquecer o Brasil e que quer roubar o Brasil por conta da obra missionária que o Brasil tem a realizar nos próximos anos vindouros. Então isso é uma forma de paralisar, anestesiar o Brasil. Deixar o Brasil adormecido, entorpecido, enfraquecido. Então, imediatamente, nós, homens e mulheres de Deus, eu peço a vocês, clamem por isso que eu estou falando. Peçam, falem, você que tem acesso a eles. Peçam, supliquem a eles que se perdoem esses 3 homens, porque Feliciano é maravilhoso. Feliciano, vocês precisam ler lá no meu livro o capítulo que eu falo dele, quando ele fala de todos os líderes, a união de todos os líderes, tanto líder que eu nem conheço, né? Então eu coloquei lá a carta que ele falou no Congresso contra o grupo LGBT, eu coloquei lá no livro, quando ele suplicou, Feliciano suplicou a união desses homens. Então, Feliciano é maravilhoso, Feliciano é aberto, é um grande líder. De repente, não seja o nome para ser o presidente, né? Eu sei que ele tem esse desejo. Talvez o nome mesmo seja o Crivella, já que Silas, politicamente, só influencia com o apoio político, mas não quer assumir um cargo político, o que é um grande erro, pastor Silas. É o missionário Moisés Santana que está falando, e eu tenho autoridade espiritual para dizer isso ao senhor. O senhor deve, em nome de Jesus, entrar em um período de oração e jejum por essa questão. Seu ministério já está consolidado, sua liderança já está consolidada, sua vida já está consolidada.
como Miles Morro falava, se a sua liderança depende de você, então você não é líder. Então, seu ministério anda sem você, pastor Silas. Ele vai andar sem você. Já está redondinho o seu ministério. Sua igreja vai crescer, suas empresas, Central Gospel, não para mais. O senhor já está livre. O senhor já está livre, pastor Silas. Olha lá, lembra lá do que Miles falou. Ele foi embora, perdemos Miles Morro, um líder, botei ele no meu livro, sabia. Vamos perder a qualquer momento Billy Graham. Perdemos Davi Miranda. Quem mais está na sequência de... Então vocês precisam agir imediatamente. Nossa geração precisa de vocês. Suas empresas, seu ministério, sua liderança vai fluir normalmente. Deus não vai cobrar. Deus te quer na política. Deus te quer lá. O Senhor vai fazer uma diferença. O Brasil precisa do Senhor. Os jovens, as crianças precisam do Senhor. O Senhor vai fazer uma grande diferença. O Senhor vai ajudar o Brasil. O Senhor vai ser um dos grandes salvadores, como está lá em Obadias 1:8. Vocês são os grandes salvadores desses últimos dias. Pastor Silas, seu ministério, Slavec não vai atrapalhar. Fogo para o Brasil, Central Gospel vai redondinha. Assembleia de Deus Vitória em Cristo vai continuar crescendo, abrindo. Pastor Silas, é o poder político que vai decidir a volta de Jesus. É um dos montes, é um dos 7 montes, pastor Silas. Nós já estamos nos montes da religião. Pastor Silas, o senhor precisa estar lá. Vai deixar Jean Willis lá? Vai deixar quantos gays lá? Vai deixar quem não sabe para onde vai, quem não sabe o que faz? O senhor sabe o que faz. Pastor Silas, pelo amor de Deus, Senado na próxima. Senado, vai direto pro Senado, pastor Silas. Direto pro Senado, pastor Silas. Depois joga a Crivella lá para governo. Na próxima, apoia a Crivella, pastor Silas. Com apoio da Universal, o senhor vai ao Senado e o senhor joga a Crivella lá no governo. Depois sobe vocês dois, vice, governador e vice, ou presidente e vice-presidente, pastor Silas. É o pulo do gato para a gente salvar este Brasil, salvar este mundo. Impactar este mundo, provocar a vinda de Jesus, pastor Silas. O Brasil está em nossas mãos. A Igreja Universal tomou o Brasil. Tem que trazer os grandes líderes, tem que se unir. Vamos ficar vendo essa matança. Será que essa matança não vai chegar até nós? Aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil é fácil, tudo entra. O pessoal faz o que quer quando chega aqui, bagunça. E aí? Falta 1 minuto. O vídeo vai ser de 30 minutos. Vou encerrar esse vídeo. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Deus, em nome de Jesus Cristo, leve estas imagens. O senhor que está aí no meu Face, assista esse vídeo. Bispo Macedo, Bispo Crivella, assistam esse vídeo. Eu estou às ordens de vocês. Eu estou às ordens. Não quero nada. Mas eu quero que a obra de Deus seja feita. Eu quero ver jovens, crianças, homens, mulheres sendo salvos. Eu quero ver o mal sendo combatido. A palavra diz o quê? Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Está lá em Romanos 15. Não
se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nós ainda estamos aqui, o Espírito Santo ainda está aqui. Vamos parar dessa coisa de ficar esperando as profecias se cumprir. Só se cumpre profecia de destruição e terror e pavor e sofrimento. Porque as promessas de abundância, de salvação, de redenção, de justiça não se cumprem. Vamos ficar aqui ouvindo só derrota. Vocês já estão muito bem. Não lhes faltam nada e nunca vai faltar. Porque Deus não vai deixar. Eu quero dizer que eu tenho defendido a Igreja Universal, né? Tenho frequentado, tenho sido abençoado por esse ministério. É um ministério que me cobre hoje. Não é fácil. Não é fácil. Porém, Deus disse, fique aí. Fique aí. Então esse tem sido meu ministério hoje. Divulgar o livro Retorno do Rei, única esperança para o mundo globalizado. Esse livro foi me entregue depois que eu cheguei de Brasília, do congresso, um romper tremendo, congresso da ocupação do manto. Depois Deus me levou a Curitiba, ao Cultural com Lori Cúniga. Foi uma semana fantástica. Depois Deus me levou para conhecer Landa Cope, Johnny Elo, o apóstolo Fernando Guilherme, Márcio Valadão. Me trouxe onde eu entrei em um período de jejum e oração, e Deus foi me dando uma ideia, foi me mostrando o que Ele queria. E eu brinquei, eu não fiz o trabalho. E Ele me deu um ultimato. Eu tive que fazer este livro. E eu tenho que distribuir este livro. Este livro está sendo distribuído no corpo a corpo. As livrarias não querem o livro. Eles querem um livro de graça. Eles querem que o livro se coloque o livro lá para ficar na estante. Porque eu não sou autor conhecido. Então, eu resolvi só trabalhar em eventos. Em eventos e através da internet. E quando sou convidado em algumas igrejas. Ou em qualquer lugar. Estou aberto. Meu livro não trata só de religião. Meu livro trata de salvação, de redenção da humanidade. Meu livro não é um livro religioso. Meu livro é um livro contemporâneo. Fala da sua vida, da minha vida, da nossa vida eterna. Que é o que importa. Porque aqui vai ficar tudo. Né? Que veio nu, vai nu. E estamos, como o velho Dr. Billy disse, sobre a espada de Damócles. A espada de Damócles acaba sobre a cabeça da vítima, presa pelo fio de cabelo. Ou seja, como é que um fio de cabelo pode segurar a espada? Muito difícil. É desse jeito que estamos. Nossos irmãos foram mortos, tiveram suas cabeças retiradas e colocadas em cima de seus corpos. E nesse momento, a cada 5 minutos, um cristão está morrendo. Nossas crianças estão pelas ruas. Nossos jovens estão pelas ruas. Estão sendo mortos. Estão sendo aliciados. Estão sendo destruídos. O futuro está sendo destruído. As crianças, os jovens. 900 mil abortos. Nosso futuro está sendo devastado. O aumento do tráfico assolando. Violência humana. A corrupção.
rios de dinheiro estagnados em paraísos fiscais. Rios de dinheiro estagnados em paraísos fiscais. Sabe por quê? Por ordem do diabo. Não é só por um simples desvios de corrupção. É porque o dinheiro que poderia resolver a situação de calamidade do mundo está sendo aprisionado em paraísos por todo o mundo. Panamá, Suíça, Ilhas Caimãs, Ilhas Virgens, Britânicas. Por todo o mundo estão se pagando bilhões, trilhões, estão sendo acumulados em ouro, em dólar, em euro, em diamante, em ações, em papéis, para dominar. Mas Jesus ainda nos dá uma esperança. Que o Espírito Santo está aqui, gente. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, temos que lutar. Se nós não lutar, as pedras clamarão, eles vão levantar as crianças, ele vai levantar os loucos, os doidos, os doentes mentais, os deficientes físicos, se nós os sadios, os saudáveis não fizermos coisas. Eu não quero entrar em assuntos aqui para não fugir do tema. Eu entrei aqui para falar sobre essa questão de ações que temos que tomar agora, gente. Cadê Magno Malta? Cadê Magno Malta que botou Dilma lá, lutou para Dilma? Quase $1 trilhão em corrupção. Se somado BNDES, Petrobras, se somado um monte de obras superfaturadas, não temos hospitais, não temos segurança, não temos educação, não temos um preço justo, digno, né, de combustível, não temos uma série de coisas. Poderia falar um monte de coisas que não é feita. Nas comunidades, sou presidente da ONG Missão Salvador e sei o quanto a política interfere, o quanto eles impedem que cheguem recursos, que sejam feitas pequenas coisas para salvar as crianças. Com tão pouco poderia salvar tanta gente. Poderia entregar este mundo a uma nova geração. Mas é uma geração que vai sendo criada ao léu, sendo tratada de qualquer jeito. Estamos construindo aí um monte de presídios. População carcerária que só cresce. Mas assim, não é a solução. Melhorar bastante o quadro social. Vamos poder interferir internacionalmente nos rumos da evangelização global. Vamos influenciar reis, presidentes, árabes, chineses. Mas como presidente, gente. Enviando missionário para ficar lá pregando debaixo do chão. Ajuda, acolhe as pessoas, tudo bem. Mas não vai resolver, não vai impedir as chacinas. Existe um plano que precisa ser redigido, existe um plano que precisa ser feito, existe algo que precisa ser apresentado. Você apresenta soluções para a nova ordem mundial. As principais soluções que o Papa e que outros líderes aí estão apresentando que o que precisamos é de um governo central, uma moeda, uma religião, e um líder. E nós vamos ficar aceitando isso? Vocês acham que, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, temos que lutar? Não tem que evangelizar para que Jesus volte e para que o evangelho seja pregado? Com esse avanço, com esse terror
dos extremistas, como é que vamos conseguir provocar a vinda de Jesus? Então tá aí. União da igreja. A vara da graça, a vara da união. Pastor Silas, Bispo Macedo, Marcelo Crivella. Eu não quero nem me ater aqui a questões de bastidores aí que vocês devam ter. Se vocês tiverem, resolvam essa questão, porque Deus vai cobrar. Né? Agora, Crivella não conseguiu ser governador por falta do apoio de Silas. De Macedo apoiou Dilma, colocou Dilma no poder, deu um cheque de 10 milhões a Dilma. Me perdoe, Bispo Macedo, sou da sua igreja hoje, mas não posso passar o sagoça para isso. Então, eu amo o senhor, amo a igreja, defendo a igreja, mas o senhor errou. O senhor devia ser imparcial. Para mim, o senhor devia ser imparcial. Né? E eu espero que realmente vocês se retratem com o pastor Silas e resolvam essa questão. Próximas eleições de 2018, precisamos de Crivella, governador do Rio de Janeiro. Pastor Silas, precisamos do senhor no Senado. No Senado, o senhor tem que ir para o Senado. Certo? Excelentíssimo senhor Bispo Macedo, o senhor tem que rever alguns conceitos, né? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então o senhor que é uma sumidade na palavra, reveja algumas posições, porque Deus, ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Então, esse canal que ele abriu de redes sociais permite que o simples missionário evangelista, escritor iniciante, que na verdade estou aprendendo a escrever, estou revisando o segundo volume para fazer a tradução para o inglês. No próximo ano estarei fazendo uma excursão para distribuir o livro nos Estados Unidos, com a graça e a permissão dele, se ele quiser. Eu creio que ele quer, tudo certo. Porque essa é a missão. Eu sou independente nessa questão missionária. Eu banco minhas viagens, eu banco minhas edições, não tenho editora, não tenho. Cansei de correr atrás, não corro atrás disso mais. Eu imprimo o que der, eu trabalho para pagar as coisas. E sou feliz assim. Não vou me submeter a uma organização. Por isso que eu fundei a Missão Salvador. Porque eu tenho que ter liberdade para falar. Isso é um compromisso que eu tenho com Deus. Isso é um compromisso de uma atalaia. Ir aos montes e falar. Esse fim de ano, com a graça de Deus, eu quero passar um dia inteiro em jejum e oração no Monte Sinai. E ali fazer vídeos, buscar a presença de Deus. E entregar aquilo que Deus manda. Mas eu quero dizer que nós
temos que dar o combate no campo espiritual da oração e do jejum, clamando. Temos que dar o combate no campo político e, em último caso, a força. Mas os extremistas precisam conhecer a mão de Deus. Então eles serão salvos, convertidos, muitos. Mas alguns, infelizmente, como Davi fez, vamos ter que fazer da mesma forma. Deus há de levantar um exército. Deus há de levantar. Já existe um exército de cristãos naquela região que está sendo treinado para dar esse combate. Para combater os extremistas. E que Deus envie forças de coalizão para ajudar nesse combate, porque vai ser necessário. Porque eles estão recrutando jovens do mundo inteiro. Até do Brasil já foi gente. Da França, de todo mundo. Mulheres, homens estão indo. E o negócio vai ferver. E algo precisa ser feito. Uma estratégia precisa ser feita. Perdões precisam ser liberados, precisam ser dados. Orgulhos precisam ser quebrados, precisam. Rendição, gente. Precisa haver uma rendição, porque senão vocês não vão conseguir. Vocês vão ser cobrados. E vocês podem estar sendo enganados pelo espírito do engano, pelo cavaleiro branco. Esqueceu que os 4 cavaleiros já estão sobre a terra. A morte, a fome, o dinheiro e o engano, a religiosidade. O cavaleiro branco do capítulo 6 não é Jesus Cristo. Jesus é do capítulo 19 de Apocalipse. Né? O do 6 é o engano, é a mentira. É o que parece ser verdade, verdadeiro e é falso. Cuidado. Cuidado com os detalhes da palavra de Deus, que às vezes vocês estão passando batido. Isaías 42 diz: quem é cego, quem é surdo como meu servo. Isaías 42, fala lá. Quem é cego, quem é surdo como meu servo. Então, cabeças, líderes, Deus abençoe vocês. A minha súplica, a minha oração, o meu pedido de clamor por vocês. Não tenho pretensão nenhuma, devo procurar vocês vão receber meu livro, seja em inglês ou em português, você que é líder, vão receber meu livro. A população vai comprar R$10 o livro. O livro custa R$ 9,22 para mim. Mas eu vou vender a 10. Não quero ganhar nada com esse livro. Não me falta nada. As promessas de Deus na minha vida têm se cumprido e se cumprirão. Quem me financia é Jesus. Quem me financia é o dono do ouro e da prata. Não vou abrir igreja. Não preciso de igreja. Eu estou somado à Igreja Universal. Vou somar, vou apoiar, vou ajudar, vou defender. E às vezes falar algumas coisas, não vacilo com Deus. Eu não tenho um rabo preso, né? Aí é o presidente da Missão Salvador que tem que falar, é o Atalai que tem que falar. Então aí, infelizmente. Então, gente, sou o missionário Moisés Santana, pobre necessitado do amor de Deus, da graça de Deus, mas que aprendi a administrar minha mente para ver as coisas sem entrar em curto-circuito. Estou light, amanhã cedo eu acordo, vou trabalhar, resolvo as coisas, chego, vou para academia, vou malhar, vou nadar, vou estudar, faculdade e tal. Vida normal.
vida normal. Mas vendo as coisas, vendo tudo. Demorou anos para eu aprender a administrar isso. Sofria pra caramba, chorava, ficava confuso, ficava amedrontado, sem querer sair de casa quando era adolescente. Deus me mostrando tanta coisa, meus olhos abertos, vendo tanta loucura no mundo. Oh meu Deus, e aí o que é que faz? E os conflitos da adolescência, da juventude. E aí, mas Deus foi me treinando, me treinando. Sofri pra caramba, apanhei pra caramba, administrar minha mente. Não é fácil. Infelizmente fiquei um pouco rígido com algumas coisas, fui militar, me casei muito cedo, 18 anos já era pai. Infelizmente o casamento não deu certo, hoje eu estou sozinho, né? Como vocês viram, tô aqui, ó. Minha cama tá sozinha ali, sozinho. Que Deus prepare alguém para me ajudar nessa jornada, mas não é fácil, para entender esses projetos, essas coisas. Trabalho no governo do estado, trabalho como representante de uma fábrica de colchões magnéticos, tenho parceria na área imobiliária, na área de venda de consórcio, de caminhão, de carro, de imóveis, mexo com as coisas. Deus tem me honrado. Deus tem me honrado. É gostoso. É duro. As missões para serem feitas são duras. Ele me pede as coisas. Eu tenho que fazer. Eu não posso deixar de fazer. Porque ele distribui os talentos. Um deu 5, um deu 3, um deu 2, um deu 1. Um deu 2, um deu 1. Depois ele vem cobrar. Então, conforme as nossas forças, nós fazemos. Conforme as nossas forças. Nós vamos fazendo e realizando, entendendo os planos de Deus. Então, o missionário Moisés nunca vai fundar uma igreja. Aliás, eu fundo igreja, mas eu nunca vou ser o dirigente de uma igreja. Eu abro igreja, eu dou igreja a pastor, eu abro igreja para igreja. Lá na missão a gente botou a igreja da graça, mas eu não tomo conta de igreja. Sou membro da Universal, dizimo, oferto tudo na Universal. Eu entendo que é uma igreja que faz realmente missão, missão diária, missão urbana. As portas estão abertas ininterruptamente, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, amo isso. Eu gosto de contribuir com isso, de participar com isso. E vivo desse jeito, feliz com Deus. Gostaria de fazer muito mais, mas há uma limitação. Mais ou menos assim. Falei um pouquinho de mim porque vocês entendam como é que minha cabeça funciona. Não é fácil. São barreiras, as pessoas criam dificuldades. A gente tem que compreender essas questões. A gente vê o inferno o tempo todo tentando nos impedir. Então nós temos que se administrar o tempo todo. É realmente uma guerra. Viver estar em estado de alerta 24 horas. Como Jesus disse, não desanime, tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Porém, Ele nos prometeu uma vida e uma vida com abundância. E graças a Deus eu tenho desfrutado dessa vida. Andar com Jesus é uma delícia. Ser servo de Deus, ser amigo de Deus, dizer não ao erro, ao pecado, não é fácil. Não é fácil. Mas é o melhor caminho. É a porta estreita. É a porta que conduz à vida. Agora o meu maior sonho é ver multidões sendo salvas. Eu quero ser um grande ganhador, um grande pescador.
quanto isso é importante. É a eternidade com Deus, ou sem Deus, não tem outra escolha. Com e sem. O que você prefere? O que você escolhe? Que Jesus te abençoe.